Então, por que eu estou assim, articulando essa situação um pouco mais complexa com vocês? Esse é o caminho pelo qual eles estão indo. Mas uma coisa que não muda no socialismo é o seguinte: existe todo um processo de reforma social. Aí você tem um momento que é o chamado momento revolucionário, em que, após a preparação do campo, a revolução é feita para que você se apodere dos instrumentos de poder, que na época era o Estado, e já os caras já sacaram, a gente não precisa tomar conta do Estado, a gente precisa tomar conta das empresas, dos RHs, das ONGs. O poder é exercido aí, não é mais exercido no Estado. Quer a maior prova de que o poder não é exercido no Estado? A maior prova que o poder não é exercido no Estado é Jair Messias Bolsonaro. O cara é presidente da República eleito com 57 milhões de votos e ele não consegue sequer ter o direito de prestar um depoimento por videoconferência no meio da pandemia. O Celso de Mello fala, seu depoimento vai ser pessoal na polícia. Ponto, acabou. Não sei se vocês sabem, mas nem o Adélio prestou depoimento pessoal. O Adélio foi por videoconferência. Nem o Adélio teve o tratamento que o Jair Bolsonaro teve pelo ministro Celso de Mello. O poder está no Estado? Não está no Estado mais. Então, eles já repararam, pô, a Revolução Socialista a gente precisa tomar conta dos meios adequados. Os meios adequados são as empresas, a mídia, os jornais, a academia. Portanto, o terreno ele já está todo preparado. A gente precisa, com base, tomando esse poder de fazer uma revolução, uma revolta armada, eu não preciso fazer a revolta armada num primeiro momento. Eu consigo tomar o poder pelo voto. Mas toda a revolução socialista, ela se dirige a um momento em que a violência vai ter que imperar. O último estágio da revolução socialista é o monopólio absoluto da violência e o uso da violência contra quem não está de acordo. Toda a revolução socialista. No fim, a coisa termina em, como diria o nosso amigo Flávio Morgenstern, tiro, bomba e porrada. É assim que vai terminar todo o processo de revolução socialista. Tudo canaliza para isso. Por isso que Marx falava, a história se repete. Não é a história que se repete, é o processo que é aplicado várias vezes ao longo da história. E eles adaptam o processo em períodos distintos. Eles vão aplicando o mesmo processo, tentando insistir, porque os caras são insistentes, eles são resilientes. É isso que está ocorrendo. Cases de estudo, uma análise bastante profícua em relação a isso, é como a união entre essas pessoas de esquerda, acima de suas identidades nacionais, pode se dar por intermédio da chamada ideologia de gênero. Então você vai atrair essa pessoa para dentro da ideologia de gênero para unificar o militante de ideologia de gênero brasileiro com o militante de ideologia de gênero tailandês. Qual é a relação cultural que Brasil e Tailândia guardam? Zero, nenhuma. Eu acho que só a massagem tailandesa é o que nos une à Tailândia. Só. É a única coisa que nos une à Tailândia. Fora a massagem... E dizem que aqui é deturpada a massagem. Dizem que a massagem tailandesa aqui é deturpada. Não sei. Também não sei, nunca fui para a Tailândia. Então, o que acontece? O que faz com que a gente tenha identidade com a Tailândia? Nenhuma. Mas se eu tiver um movimento LGBT no Brasil com o mesmo vocabulário, a mesma nova língua na Tailândia, eu unifico esses dois países. E eu viabilizo o globalismo de maneira muito mais acelerada. Portanto, toda essa ideia de ideologia de gênero trata exatamente disso. Como essa coisa começou? O primeiro case que o Luciano nos traz, que é do Mr. Money, ou Dr. Money, nome bastante propício, que inclusive parece que ele fez esse trabalho com essa pessoa, e essa pessoa faleceu porque, não é que ela faleceu, ela se suicidou, né? E, ao que parece, tinha um irmão gêmeo, e o irmão gêmeo também sofreu os efeitos da catástrofe psicológica que abalou essa pessoa, e se suicidou algum tempo depois. Exatamente. Quer dizer, foi uma tragédia absolutamente, uma catástrofe geral dentro daquela família. Agora, multiplique isso em uma dimensão, como diria Dave Mustaine, Megadeth, né? Em níveis de mega mortes, né? Em níveis de depressão incontrolável. Essa é a razão pela qual o remédio mais fabricado no mundo é o Rivotril. Né?
em contraposição ao Venvance, que tem sido mais fabricado até do que o próprio Viagra, que é uma metanfetamina poderosíssima, que já viciou todo mundo na Faria Lima. Todo mundo na Faria Lima usa Venvance, todo mundo usa metanfetamina, usa Rivotril. Há um problema de vício e entorpecente no mercado financeiro que ninguém está abordando isso. Mas é só fazer aí uma pesquisinha, falar com o médico. Você tem amigo psiquiatra? Tem? Pergunta para ele. A gente tem um problema. Essa sim é uma pandemia fodida. Uma pandemia de toxicomania no mercado financeiro, violentíssima, de uso de Rivotril e Venvance. Tá? Então, essas pessoas que vão usando o Rivotril e Venvance é para compensar o seu a descompensação psicológica gerada pelo desafio que ela faz em relação à natureza humana própria dela, em que ela entra nesses processos de se dizer simpatizante a esse tipo de coisa, sendo que, enfim, a pessoa é uma heterossexual como outra qualquer. E no fundo, o que ela quer é ter uma família doriana, casar, ter família, filho e etc. Mas a pessoa abdica disso para poder pertencer a um determinado grupo. E isso, hoje em dia, significa salário, significa posição social, significa cargo em uma determinada empresa, você receber boas indicações e estar inserido em um meio social e ser aceito nesse meio social. E essas pessoas compensam isso com um vício profundo em drogas. E aí o que é que você tem? Ideologia de gênero, feminismo, pauta de liberação de drogas, tudo caminhando paralelamente. E falando da ideologia de gênero, Mr. Money fez isso, desgraçou uma família. E em relação à Suécia, né, que as suecas foram lá e importaram, eu não sei se foi menininho e transformou em menininha, né? A Ju Ginger tem um trabalho excepcional com a Amanda Verso. Tem um trabalho excepcional com a Amanda Verso para mostrar como isso já é moeda corrente em Hollywood. Esses atores de Hollywood gostam de adotar crianças na África e fazer esse tipo de experiência com crianças africanas. A Charlize Theron fez isso. A própria a esposa do Brad Pitt, lá, como é que chama? Angelina Jolie fez isso. Angelina Jolie. Sim, várias. Tem um casal de artistas brasileiros também. Isso já está começando. Então, no meio de Pedalwood, né, que são os pedófilos de Hollywood, isso já é moeda corrente. Eles estão trazendo essas experiências para dentro da casa deles. É óbvio que eles não fazem com os próprios filhos. A Angelina Jolie fez com uma filha natural dela, se eu não me engano. Mas todos os demais artistas fazem isso com adoção. Não coincidentemente, são as pautas que vêm sendo estimuladas pelo Ministério de Direitos Humanos da Damares Alves. Quais são as pautas da Damares Alves? Exatamente essas pautas que a gente está discutindo aqui. Né? LGBT, pauta de adoção, pauta relacionada a feminismo, tudo que a gente discutiu aqui está sendo plenamente trabalhado debaixo dos nossos narizes e bajo nossos 57 milhões de votos, sob os ouvidos mocos de Jair Bolsonaro, dentro do governo que deveria ser conservador. Então, toda a agenda LGBT está globalmente avançando. Se ela não avança dentro do Ministério dos Direitos Humanos, ela avança no STF, ou avança no CNJ, ou ela avança em bate-bola conjunto. Né? Então, o CNJ trabalha junto com a Damares e promovem lá uma resolução no CNJ, com base num estudo feito pela Damares, de tratamento de presos LGBT de maneira distinta. E aí tem um problema que eu fiz a live hoje, que é da resolução do Conselho Federal de Medicina 2265, que é trazer a ideia da troca de sexo para as idades mais precoces de vida dos seres humanos. Então, você pode começar um tratamento psicológico de troca de sexo aos 4 anos, depois você pode começar dentro de algumas exceções e permitido por algumas restrições seguidas e impostas pela norma, já a fazer experiências hormonais com 8 e 9 anos, né? E até chegar num determinado ponto em que a cirurgia fica liberada a partir dos 16 anos. Né? E o que é isso? É exatamente a reprodução da experiência do Dr. Money
em níveis populacionais no Brasil. Escala industrial, né? Exato, em escala industrial. Isso já vem ocorrendo. Isso já vem ocorrendo no SUS, já vem ocorrendo em alguns tratamentos em hospitais privados. O Hospital das Clínicas tem uma área dedicada a esses processos de troca eles chamam de troca de gênero, para mim é troca de sexo, né? E tudo isso começou como? Começou lá atrás com um processo de corrupção da inteligência jurídica, né? Em que você começa a autorizar que pessoas que já são travestis, gente da casa dos 35, 40 anos, possa fazer a sua mudança de sexo no seu registro civil. Isso já não choca mais ninguém. Eu lembro que na época em que as primeiras sentenças saíram, foi um choque para todo mundo. E aquilo que o Olavo fala, né? A sua resistência à compreensão vai sendo laceada. Então, na medida em que isso vai sendo laceado, eles começam com um pouquinho. Não, é só trocar no RG. Aí do RG passa para não sei o quê, aí passa para isso. Agora já estão fazendo experiência com... Né, já há um documento do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina, autorizando que as experiências em relação à troca de sexo comecem, pelo menos no âmbito psiquiátrico, já desde os 4 anos de idade. Isso está na resolução 2265, em seu anexo 3. Meu Deus. Então, o que é o globalismo? Voltando aqui, o globalismo é permitir que todo esse tipo de coisa que está acontecendo possa, de certa forma, ter uma uniformidade de tratamento em todos os países. Então, há uma uniformidade. O Brasil não pode destoar. Não pode ter um movimento conservador no Brasil que fala, não, aqui não tem aborto, criança não pode trocar de sexo. Você fala, mas como é que criança pode trocar de sexo na Suécia, não pode no Brasil? A gente tem que uniformizar isso. O cara vem e me caga uma regra aqui, entendeu? E caga uma regra lá no Conselho Federal de Medicina, que é proposta por algum estudo internacional, deve ter vindo da OMS, provavelmente, né? Isso é introduzido no direito brasileiro, e aí no direito brasileiro vira algo que você tem que cumprir peremptoriamente, porque se você não cumprir, você vai preso por homofobia, né? Aí os caras inventam essas coisas para impedir que você se insurja contra esse tipo de coisa. Eles vão restringir sua liberdade de expressão. Portanto, lembra o que o Olavo falou? O Olavo falou assim, olha, eles vão começar dizendo que é doença, depois eles vão dizer que é normal, depois eles vão dizer que criticar é doença, depois eles vão prender quem critica. A gente já está na fase de prender quem critica. Essa fase já chegou, né? Então, assim, tentando concluir, né, responder a pergunta de vocês, não sei se eu atendi, Luciano, mas os efeitos do globalismo eles já estão bastante avançados e concretizados, principalmente nessa agenda, né? Eles chamam de ideologia de costumes. Esse é a turma ideológica do governo, é ideologia, é a pauta de costumes. Pauta de costumes é o caralho. Isso não é pauta de costumes nem fudendo, porque o volume de dinheiro movido por essas clínicas, por projetos que o governo empenha milhões, o governo gasta milhões nesses projetos. Então não é só político, isso é financeiro também. A gente está gastando milhões, bilhões de recursos dos cidadãos em meio a uma pandemia drástica, com o mais alto pico de desemprego dos últimos 20 anos, sendo canalizados para esse tipo de coisa. Então o pessoal fala, é pauta de costume. Não é só costume. Você tem dinheiro envolvido nisso, muito, muito, muito dinheiro. Você tem corrupção, não é só valores, não. A questão ela é política, ela é financeira, ela envolve várias coisas. É capaz ainda do Bolsonaro ser pego por furar o teto, por ficar gastando muito dinheiro com viado. Não duvide que isso aconteça. Não duvide que isso aconteça.